os gigantes do mercado, que estão dominando o mercado, são aqueles que sabem o que fazer com o dado, que não adianta só você ter um banco de dados gigantesco, tem que saber como extrair informações, né? E o que acontece? À medida que você vai deixando esses dados nas mãos de empresas privadas, e que elas têm, elas estão, as big techs estão presentes no mundo inteiro, isso impacta até na democracia dos países. Então, por isso que se passou até essa preocupação, porque nós já tínhamos lei regulamentando que a privacidade é um direito fundamental, isso no Brasil está na Constituição, mas a gente já tem o direito à privacidade desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso não é novidade. E ela era do pós-guerra, né, de 1948. Mas à medida que a tecnologia passou a utilizar os dados, esse direito foi cada vez mais violado. E aí, como a gente vê, a forma que a gente usa a internet hoje, né, muita gente até fala que a privacidade acabou, né? O Mark Zuckerberg Verdade. falou isso no início, lá no início do Facebook, mas não, eu acho que quanto mais a gente está conectado, mais é importante a gente preocupar com a privacidade. E não só por isso, né? Por todos os impactos que podem acontecer. Então, tem alguns fatos que aceleraram essa tendência por proteção de dados e que são muito importantes, são emblemáticos, como o caso da Cambridge Analytica, que ela utilizou dados do Facebook para, de certa forma, influenciar nas eleições Se eu não me americanas. engano, tem um documentário disso na Tem, Netflix, não, não tem, tem? tem. Ah, que legal aí, ó. Se o A público de privacidade casa quiser assistir é depois, né, Carol? excelente. Tem vários documentários e filmes que nos ajudam a aprender um pouco mais sobre esse universo de uma forma lúdica, né? Porque é muito Uhum. bacana aprender desse jeito, mais leve. Legal. E deixa a gente, às vezes, até um pouco paranoico, porque quando a gente vê a dimensão da coisa. Então, assim, o que acontecia? Tinha uns aplicativos no Facebook que tinham uns testezinhos de personalidade. Então, aquele aplicativo ele era de uma outra empresa que estava instalado ali dentro da rede social, né? Porque você sabe que a rede social ela é de graça, não é à toa. Você paga com seus dados, né? Nada é de graça, gente. Não existe almoço de graça. Até o seu comportamento é moeda de troca. E o É core verdade. business, na verdade, não é te oferecer um serviço de rede social. É vender anúncio. E como eles vão conseguir vender melhor um anúncio? Sabendo exatamente quem está ali. Então, o Facebook conhece a gente melhor que a gente mesmo. E aí, como isso é poderoso? Ele conhece até quando você está para querer algo, para pensar em consumir algo. Antes de você pensar em querer, ele está sabendo, porque te conhece. A gente está com o smartphone no bolso o tempo todo, a gente vai dormir com ele do lado da mesa. Ele está coletando dado o tempo todo, sabe onde você foi, a hora que você acordou, a hora que você acordou de madrugada e destravou a tela. A gente sabe, o microfone está ligado. Então, assim, se a gente deixa esse poder na mão de grandes empresas, elas vão dominar o mundo e vão. E a nossa democracia fica fragilizada. Então, quando a gente analisa essa situação da interferência na eleição norte-americana em 2016, isso ficou muito claro e rendeu multas milionárias para a Meta, porque eles coletaram esse dado sem avisar que isso estava acontecendo, ou seja, os titulares não tinham ciência e passaram para a agência de marketing que utilizou isso para influenciar as eleições. Porque se você sabe qual é o perfil do eleitor do estado X, e que é um estado que talvez potencialmente você tenha menos voto por causa desse ou daquele posicionamento ideológico, você muda, você vende um tipo de campanha para um estado, um tipo de campanha para um outro, né? Você vai falando a linguagem que o público quer. E isso é muito sério. E aconteceu a mesma coisa com o Brexit, que foi a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Então, a propaganda foi totalmente influenciada por isso. Então, eles usam também para disseminar fake news, aí vira essa loucura, nesse pandemônio. Então, uma das intenções da gente ter regra para regulamentar o tratamento de dado é colocar o poder de decisão sobre o dado nas mãos das pessoas, ou seja, dos titulares, e não na mão das empresas privadas. Aí a gente consegue fortalecer a democracia e também ao mesmo tempo, a gente deixa o ambiente mais favorável para o desenvolvimento econômico, porque isso traz segurança jurídica. Se eu tenho regras e se as empresas têm que cumprir essas regras,
o mercado fica mais transparente, fortalece a relação de confiança entre os clientes e as empresas, também entre as empresas que são parceiros comerciais, porque aí você sabe quais são as regras, você pode exigir o cumprimento de seus parceiros comerciais, e o ambiente fica juridicamente mais seguro, isso traz segurança jurídica e acaba atraindo também mais investimentos. Então, assim, não é uma ondinha, sabe? Não é porque tá na moda, assim. Isso começou como uma tendência, mas hoje é uma realidade e que eu acho que ela tende, assim, a ganhar mais força com o tempo, justamente pela importância que isso tem nas nossas vidas e pelo poder de interferência, né?